Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Ouve só o que esse texto vai dizer para a gente aqui, que se encontra em Atos, capítulo 28, e vamos ler aqui o verso 25 até o 28. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira de nenhuma entendereis. E vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Pois muito bem, esses versos que nós lemos aqui no texto que encontramos em Atos 28, fala a respeito de Paulo chega a Roma e fica prisioneiro na sua própria casa durante 2 anos. O que aconteceu? Paulo, ele foi preso por, vamos dizer assim, subversão da ordem. Acusaram Paulo de ser um provocador de multidões por onde quer que passava. E ele se tornou prisioneiro em Roma. E nesta casa onde ele estava, ele tinha acesso a pessoas. Era uma prisão domiciliar. Ele poderia receber visita, ele tinha esse privilégio, porque ainda assim era cidadão romano. Tinha cidadania romana. Então, ele recebeu alguns judeus que estavam também lá em Roma e anunciou para eles a grandeza da glória de Deus, a conversão dele a Cristo, e que Cristo representava a nova aliança com Deus, coisa que os judeus até hoje rejeitam, não aceitam. Então, Paulo explicou todas essas coisas para eles, abriu-lhe a missão de Cristo, e que Cristo representa uma nova vida para com Deus. Bom, para a gente não demorar muito entrando no assunto, os judeus nunca aceitaram Jesus. Então, o profeta Isaías, Paulo citou o profeta Isaías, dizendo que aquele povo, mesmo tendo ouvidos, não ouviriam as palavras de Cristo. Mesmo vendo, também não veriam. E nem perceberiam o que acontece nessa nova aliança. Por que eles não podiam ver, ouvir, ver e compreender em seus corações? Agora é o ponto onde a gente quer compartilhar e refletir. Olha aqui. Porquanto o coração desse povo está endurecido. Por que o Evangelho de Jesus Cristo não alcança algumas vidas? Por que o Evangelho de Jesus Cristo não entra em alguns lares? Essa é a resposta. Porquanto
o coração desse povo está endurecido para Deus, para a verdade, para as evidências que mostram que tudo está acontecendo conforme foi profetizado, está nas Escrituras. Jesus já anunciou. Olha os sinais dos tempos. A gente ouve pela internet, conversando com as pessoas. Elas dizem, esse mundo está difícil. Nossa, é sinais dos tempos. É o fim do mundo. Tá, muito bem. Mas por que essas coisas só estão nas suas bocas e não estão nos seus corações a ponto de aceitar toda a verdade do Evangelho de Jesus Cristo? Porque o coração está endurecido para Deus. Porque as pessoas não conseguem acreditar no que elas mesmas estão vendo. Muitas pessoas querem fugir da realidade para que elas também não sofram as aflições do tempo presente. Então, as pessoas estão negando Jesus porque a negação é uma forma de não confrontar a realidade em que elas vivem. Lá no interior delas, elas sabem que as coisas estão difíceis, que as coisas estão cada vez ficando piores nesse mundo, que está cada vez mais difícil conviver com as pessoas, que muitas coisas que eram comuns agora estão difíceis, escassas. É só um exemplo. Como a dificuldade de se relacionar nos dias de hoje, porque falta amor, falta respeito. No nosso mundo cristão, a gente já desconfia da fé de alguns, porque acreditamos que essas pessoas não tenham muita fé no fundo, no fundo. Então ele vai dizer que o coração está endurecido, os ouvidos ouviram pesadamente. O que é pesadamente nesse ouvido? Sabe? Todo peso, ele cansa. Então quando a gente ouve uma palavra de Deus e aquilo pesa aos nossos ouvidos, fica meio cansativo. Ninguém aguenta carregar por muito tempo as coisas da nossa vida ou carregar a nossa própria vida pelo tamanho cansaço que sentimos. Então essas pessoas, elas ficam pesadas, ou o evangelho é pesado como uma cruz para elas. Infelizmente, muitas pessoas vão procurar coisas mais leves, coisas mais soft, light, para a vida delas. Quem sabe até um evangelho mais light, que aos ouvidos não seja tão assim firme, duro, a ponto de confrontá-las. Sim, então os ouvidos pesam ouvir algumas palavras. Não quero ouvir isso não. Isso é forte demais. Isso é pesado demais. É duro demais. Então elas se afastam procurando coisas mais suaves aos ouvidos. E ele diz, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam. Muitas pessoas se negam a ver o que é realmente está diante delas e o que está acontecendo diante delas. É como se fosse estar ligado num canal de televisão e aquele canal só fala de notícia ruim, só fala de roubo, de crime, assassinatos. A gente vai na tecla do controle e muda o canal. Eu não quero ver isso. Só que na nossa vida real, no nosso dia a dia, acontecem coisas que às vezes a gente não pode fechar os olhos, porque fechar os olhos pode ser fatal. Muitas das vezes a gente pode fechar os olhos para algumas coisas. A gente pode fazer de conta que não aconteceu, que não viu, que não sabe. Mas outras coisas, é impossível que a gente fique indiferente ao que está se passando. É
Então, Jesus está dizendo que a gente não pode ficar indiferente à palavra do Evangelho dele. Uma vez quando a gente vê as coisas acontecendo, o pior lugar que a gente possa pensar estar é em cima do muro. Porque em cima do muro, a gente olha para um lado e olha para o outro, e talvez por estar acima do muro, não nos afeta, não nos traz complicações. Mas quando é com a nossa própria vida, nós podemos fechar os nossos olhos para não ver a realidade da nossa vida? Será que a gente pode fechar os olhos para a tristeza que a gente sente ou para a vida que a gente está vivendo? Será que a gente pode fechar os olhos para os nossos erros? Será que a gente pode fazer de conta que o que está vindo sobre nós é bobagem? Não, é uma realidade. É uma realidade que não pode ser ocultada. E a realidade do mundo está aí. Esse mundo está cada vez pior. E ele vai ficar cada vez pior. Mas existem pessoas que se negam a olhar a palavra de Deus, que anuncia que as coisas vão ficar pior, mas traz a solução, porque a palavra de Cristo é a solução para os nossos problemas da vida. Então, quem rejeita ver o Evangelho, receber o Evangelho, eles vão ser surpreendidos como uma água que vai tomando e vai subindo e chega até o pescoço, e do pescoço para cima é fatal, vai afogar, porque não tem mais para onde escapar. Então, a palavra de Deus está dizendo para a gente que Paulo esteve diante desses homens judeus que rejeitavam ouvir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, de crer em seus corações que Jesus Cristo era o Messias esperado deles, e que as consequências, eles rejeitavam ver a consequência das palavras de Jesus, das profecias de Jesus. Sim, Paulo, ele escreveu as cartas dele no período do ano 58 até 64 do ano da morte dele, depois de Cristo. No ano 70, houve a invasão de Jerusalém e Jerusalém foi destruída. Bom, eu acho que isso já explica. Os judeus não queriam ver. Havia essa profecia em que Jesus disse: olha, Jerusalém, Jerusalém, que tantas vezes eu quis acolher vocês como uma galinha junto aos seus pintos debaixo das suas asas e tu não quisestes. Ah, se tu soubesses o que está preparado para vocês vir a acontecer. Tira e queda, irmãos. E para nós hoje? Jerusalém já foi destruída nos anos 70. Os judeus que não creram viram isso. E nós temos o Apocalipse, a revelação do Apocalipse nas nossas mãos. E não podemos fechar os nossos ouvidos. Não podemos fechar o nosso coração. Não podemos fechar os nossos olhos para tudo que está se revelando diante de nós. É só olhar os noticiários, é só pegar a palavra de Deus e conferir se essas coisas estão preditas por Cristo e pelos seus apóstolos, pelos evangelhos, pelas cartas das Escrituras, da Bíblia. Sim, então Paulo falou para aqueles homens, e aqueles homens endureceram o coração, ouviram pesadamente e fecharam os olhos, e nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, e nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Olha a beneficência de ouvir o Evangelho de Cristo, receber no coração, ver as glórias de Cristo pela revelação da palavra, é ser curado, é ser convertido verdadeiramente para a união, para uma intimidade com Deus sincera e verdadeira. Todos que endurecem o coração, tapam os ouvidos, fecham os olhos,
não querem perceber o que está acontecendo, estão apartados da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem unidade, não tem união, intimidade com Ele. Mas os que creem nele, esses estão sendo convertidos a cada dia em toda a verdade do Evangelho. Estão sendo salvos, ajudados, socorridos, transformados pela palavra de Jesus e principalmente curados. Curados no sentido físico, como curado no sentido espiritual, curado nas emoções, curado na alma. Jesus disse que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, esse é o convite de Jesus, que as pessoas estão rejeitando. E aí é onde entra a cura. Quando a gente aceita esse convite de Jesus, ele cura a nossa alma. Existem tantas feridas dentro de nós. Existem frustrações. Existem tantas dificuldades naturais da nossa própria natureza que Cristo nos ajuda, nos cura. Quantas mágoas, quantas maldades fizeram com a gente. E nós estamos aqui vivos, mas carregando tantas coisas dentro de nós que no fundo, só nos atrapalham, só nos impede cada vez mais chegar a Cristo. Então, quando a gente recebe Cristo, dá atenção para esse Evangelho, é a cura de dentro para fora. E ele vai dizer, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, ajuda de Deus, socorro de Deus, é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, o que aconteceu? Naquele momento que os judeus rejeitaram a palavra de Paulo, abrindo os evangelhos, a nova aliança para eles, eles rejeitaram. Então Paulo chegou a uma consciência. Olha, agora estou convencido que a salvação, o socorro de Deus, não é mais para os judeus, mas é para os gentios, os povos de fora. Sabe por quê? Porque Cristo deu toda oportunidade para os judeus, na terra deles, se converterem à verdade, aceitarem recebê-lo como o verdadeiro Messias da vida deles. E eles não quiseram. Paulo disse, agora eu entendi o que Deus quer comigo. Eu entendi porque eu estou aqui preso em Roma. Porque este é o meu ministério. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação de Cristo para os não-judeus, para os gentios, os que antes nunca ouviram de Cristo, não tiveram oportunidade de ver a Cristo. E esta é a nossa missão hoje. A missão de falar para os nossos irmãos, em nossas cidades, em nossa nação, que Cristo quer convertê-los para curá-los, para quebrar dentro deles essa resistência equivocada que eles têm de Cristo. Porque como alguém pode não gostar de Cristo se nem sequer o conhece? Eu posso dizer isso. Eu acredito que você que é cristão também pode dizer isso. Um dia nós não tínhamos nenhuma consciência de quem era Cristo. E eu particularmente odiava Jesus Cristo. Eu não queria nada com Jesus, eu achava Jesus uma tremenda bobagem. E hoje estou aqui, gravando esse vídeo para dizer para vocês que Jesus Cristo é o meu tudo. Que Jesus Cristo eu o amo, não pelo que ele fez por mim, mas por tudo que eu sei que hoje ele é, pelas Escrituras, o que as Escrituras me contaram a respeito dele. Eu não espero de Cristo milagres. Eu não espero prosperidade financeira, melhorar de vida de Cristo. Eu não espero nada de Cristo. A única coisa que eu espero de Cristo é continuar crendo nele, conhecendo-o a cada dia e ele se revelando a mim, porque isso me traz salvação. Isso me cura. Só o fato de conhecê-lo me cura. Pensa no seguinte, irmãos.
todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus foram impactadas por ele de alguma maneira. Essa cura não quer dizer só uma cura física, não quer dizer só uma cura emocional, interior, mas uma cura espiritual. Sabe por quê? Porque todos que chegavam a Jesus, Jesus o atendia e lhes concedia o desejo do seu coração. É o que ele faz com a gente hoje. Se você conhecer a Cristo, dê oportunidade para conhecer a Cristo que está nas Escrituras, ele vai te salvar. Ele não precisa dizer, Senhor, eu estou aqui, eu te recebo como Jesus, Senhor Jesus, como Senhor da minha vida. Não precisa, porque esta palavra lhe traz salvação automaticamente quando o conhece. Imaginem, Maria Madalena, aquela que foi relatada, que de Cristo expulsou dela 7 demônios. E não tem nenhum relato especificamente como Gadareno teve, que foi expulso dele uma legião. Maria Madalena não teve esse relato, só foi mencionado aquela que foi liberta de 7 espíritos malignos por Jesus. Porque quando Maria Madalena encontrou com Jesus, ele fez o que era preciso. Ela o conheceu. Aquele testemunho do homem que tinha um servo atormentado dentro da sua casa, um centurião, ele disse assim, olha, não precisa o senhor ir na minha casa não, porque eu também sou homem de autoridade, eu mando ao meu soldado, faz, ele faz. E eu tenho certeza que o Senhor, como autoridade, também diz assim, ao teu enviado, vai lá e cura ele, a tua palavra, ele vai ficar curado. E Jesus exultou de alegria, porque aquele homem conheceu ali Jesus, a essência de Jesus. E não precisou, Senhor, quem é você e tal. Não, ele só creu. Quando você lê as Escrituras, você vai crer. E aí, nós somos esses privilegiados gentios de hoje, que o Evangelho de Cristo veio para nós. E nós não podemos nos furtar da verdade que está aqui, dessa consciência de dizer, caramba, eu estou aqui, no meio de pessoas que estão muito enganadas a respeito de Jesus e não o conhecem. E muitos fecham o coração. Então eu tenho que pregar para pessoas, eu tenho que falar de Jesus para pessoas que não conhecem. Que pessoas que vão conhecer Jesus e vão recebê-lo, porque eles não têm nada mais do que a não ser crer em Jesus Cristo. As pessoas que estão no seu orgulho, achando que conhecem Jesus, não receberão mais nada de Jesus. Mas aqueles que se acharem necessitados de Cristo, receberão tantas coisas de Cristo. Esse é o nosso exemplo, irmãos. Eu e você fomos assim. Chegamos ao fundo do poço da nossa vida e não tínhamos mais nada. E hoje nós chegamos à plenitude dessa grandeza, dessa glória de Deus que é revelada todos os dias pela palavra em nossas vidas. É isso que Jesus quer fazer em mim, em você todos os dias. Mostrar para nós que podemos crescer em todo o conhecimento de graça dele, só desejando conhecê-lo. Eu vejo muitas pessoas brincando aqui, brincando ali, que Jesus está aqui, Jesus está ali. E mentira, Jesus não está nada. Jesus está onde está o conhecimento e a revelação da palavra dele. E Jesus estará em todos aqueles que naquele momento que ouviram a revelação, abrirem o seu coração, deixarem seus olhos serem abertos, ouvirem seus ouvidos para a verdade do Evangelho e recebê-lo em seus corações. Pode perceber, muitos que levantaram a mão na igreja evangélica, eu aceito Jesus, eu batizo, hoje talvez nem esteja mais caminhando com Cristo. E outros que estão muito cegos, como aqueles judeus que pensavam ter o conhecimento de Deus, mas não conseguiam ver, porque já havia uma profecia no Antigo Testamento do profeta Isaías, que eles não ouviriam, não veriam, e nem o coração deles perceberiam o que era Deus, Jesus e o reino de Deus no meio deles.
por isso, Senhor. Que o Senhor nos dê a oportunidade de a gente ler as Escrituras e aprender. Porque tem muita gente perdendo a oportunidade de conhecer a Cristo e ser conhecido dele. Obrigado, Pai, por tudo em nome de Jesus. Glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus.